Você sabia que no exato momento em que Jesus morreu na cruz, uma série de acontecimentos surpreendentes e sobrenaturais tomaram conta de Jerusalém? Não foi apenas um fim, foi o início de uma revolução espiritual e histórica, que mudou para sempre o destino da humanidade. Prepare-se para descobrir as 7 coisas impactantes que aconteceram instantaneamente após a crucificação de Jesus, sinais que até hoje provocam espanto e transformam vidas. Esse ato sobrenatural teve um peso espiritual gigantesco. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, nenhum ser humano poderia rasgá-lo sozinho, especialmente de cima para baixo. Isso indicava, claramente, que a iniciativa foi divina. O sangue de Jesus não cobriu o pecado por um tempo, ele o removeu de uma vez por todas. Era Deus declarando o fim da separação entre ele e a humanidade. Quando Jesus expirou na cruz, um dos eventos mais simbólicos e poderosos ocorreu dentro do templo em Jerusalém. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo Lugar foi rasgado de alto a baixo. Começava, naquele instante, uma nova aliança, selada não com o sangue de animais, mas com o sangue do próprio Filho de Deus. A lei foi cumprida e superada pela graça. Aquilo que por séculos foi imutável, o véu do templo havia sido rompido por uma força invisível. Já não era mais necessário ir até Jerusalém para se aproximar de Deus. A presença divina agora estava acessível a todos os que creem. Isso abalou profundamente a confiança dos que mantinham o controle da religião institucional. Além disso, a Páscoa judaica ocorre em época de lua cheia, o que torna um eclipse solar impossível naquele período. Historiadores da época, inclusive não cristãos, registraram esse fenômeno, confirmando que algo incomum e global ocorreu naquele dia. Ainda hoje, cristãos ao redor do mundo se lembram que naquele instante, na cruz, Jesus derrubou a maior das barreiras a que nos separava de Deus. Os sacerdotes, que até então celebravam o que viam como vitória, começaram a perceber que algo fora do comum estava acontecendo, e que talvez tivessem cometido um erro terrível. Era um momento de dor intensa, não apenas física, mas espiritual. O filho estava sendo separado do pai. Naquele momento, ele assumiu o lugar de todos os pecadores, e por isso experimentou o afastamento de Deus que o pecado provoca. Rapidamente a notícia se espalhou. Imagina o espanto dos líderes religiosos ao verem aquilo que sustentava o culto antigo sendo rasgado no momento da morte de Jesus. Até os corações mais duros sentiram o peso do ambiente. A presença de Deus era algo restrito, temido e envolto em rituais. Mas com a morte de Jesus, esse acesso foi escancarado a todos. Após esses 3 momentos de trevas, o mundo jamais seria o mesmo. A luz da graça estava prestes a nascer e a cruz seria sua origem. A escuridão falava mais do que palavras, gritava o juízo, a dor, o luto e a vergonha que estavam sendo colocados sobre aquele que não tinha pecado algum. Mesmo sendo cerca do meio-dia, horário em que o sol costuma brilhar mais forte, o céu se escureceu como se fosse noite. O véu era grosso, denso e muito alto, feito de tecido fortíssimo. O Cordeiro Pascal foi substituído pelo Cordeiro de Deus, e o caminho até o Pai agora estava livre. Não havia mais necessidade de sacrifícios contínuos de sangue. Era como se a própria criação estivesse protestando contra o assassinato do seu Criador. O sol se escondeu diante da cena mais injusta da história. No sistema judaico, apenas o sumo sacerdote podia entrar além do véu, e isso apenas uma vez ao ano, no dia da expiação. O rasgo no véu representava, em essência, que o sacrifício final havia sido feito. O que era antes um sistema religioso baseado em regras, intermediação sacerdotal e temor ritualístico, agora se transformava numa relação íntima, pessoal e direta com Deus. Esse acontecimento no templo não foi notado apenas pelos sacerdotes. Para muitos, foi o sinal de que algo profundo havia mudado. O simbolismo era poderoso, o antigo pacto havia sido encerrado. Espiritualmente, isso também representava que o coração humano agora se tornava o novo templo onde Deus habitaria. O rasgo no véu do templo foi silencioso, mas seu eco espiritual atravessou séculos. Escuridão sobrenatural cobriu a terra pouco antes de Jesus entregar o Espírito. Algo impressionante e inexplicável aconteceu. Uma escuridão profunda cobriu toda a terra. Esse fenômeno durou aproximadamente 3 horas, das 12 horas às 15 horas, e não pode ser explicado como um eclipse solar, pois eclipses naturais não duram tanto tempo.
A escuridão foi percebida em toda a região, inclusive fora de Jerusalém. Para os que presenciaram a crucificação, essa escuridão trouxe um sentimento imediato de temor e desconforto. Os soldados romanos ficaram desconcertados. O povo começou a murmurar e temer. Espiritualmente, a escuridão simbolizava a gravidade do pecado humano sendo lançado sobre Cristo. Ele estava carregando toda a culpa da humanidade. Muitos estudiosos acreditam que essa separação é o verdadeiro motivo do clamor de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? A natureza reagiu ao peso do momento. Céus escurecidos, atmosfera carregada, silêncio absoluto entre as multidões, tudo indicava que aquele não era um acontecimento comum. Era como se o céu lamentasse. Os anjos emudecidos, a luz retirada. Aquela escuridão, paradoxalmente, se tornou luz para o entendimento espiritual de muitos. A terra tremeu violentamente quando Jesus entregou o seu espírito. Além da escuridão que já dominava os céus, a terra começou a tremer violentamente. Um terremoto poderoso sacudiu Jerusalém e arredores, marcando fisicamente aquele momento espiritual tão profundo. As escrituras relatam que a terra se fendeu, pedras se partiram e o solo tremeu de maneira assustadora. Não foi um simples tremor comum. Foi um movimento sísmico carregado de significado celestial, como se a criação reagisse com agonia à morte do Criador. O terremoto foi tão forte que abalou a estrutura do templo e abriu sepulturas. Era como se o próprio planeta protestasse contra tamanha injustiça cometida sobre o Salvador. Na morte de Jesus, o terremoto novamente apontava para a presença e ação de Deus. A velha aliança estava ruindo, literalmente. A morte de Jesus inaugurava uma nova era, e os alicerces do mundo antigo estavam sendo abalados. As pessoas presentes na crucificação sentiram o chão tremer sob seus pés. Isso trouxe medo, desespero e convicção de que algo divino havia acontecido. Deus estava comunicando de forma clara, para toda a criação, que a morte de Jesus não era apenas um evento trágico, mas um divisor de eras. O tremor da terra ecoaria pela eternidade. Esse acontecimento, mencionado em Mateus 27, 52-53, é uma das manifestações mais sobrenaturais daquele dia. A terra tremeu de novo, não mais por luto ou juízo, mas por vitória. O mesmo solo que tremeu na morte, estremeceria também na vida. Em muitos momentos da Bíblia, tremores de terra acompanham manifestações diretas de Deus no Monte Sinai, na entrega da lei, ou na libertação de Paulo e Silas da prisão. Os corpos de muitos santos, pessoas justas que haviam morrido em fidelidade a Deus, voltaram à vida. Eles foram vistos por muitas pessoas, o que causou espanto, medo e admiração em toda Jerusalém. Era como se Deus estivesse dizendo: a morte está começando a perder sua força. Eles não apenas ressuscitaram, mas também saíram de suas sepulturas e entraram na Cidade Santa. Jesus, ao morrer, não libertou apenas os vivos do pecado, mas também trouxe esperança aos que já estavam mortos em fé. Pessoas começaram a fugir do Gólgota, onde Jesus foi crucificado, enquanto outras permaneciam paralisadas de medo diante do que viam. Ele mostra que a cruz não foi derrota, mas início da vitória, uma vitória que abalou os céus, a terra e até o mundo dos mortos. Aquilo não era apenas um sinal de luto ou culpa, era um sinal de que a autoridade divina estava se manifestando com força. Acostumado com a brutalidade das execuções, ele foi profundamente impactado ao ver como Jesus morreu. Essa afirmação não foi dita por medo ou protocolo, mas como um reconhecimento espiritual real. A santidade que separava vivos e mortos estava sendo reconfigurada à luz do poder de Cristo sobre a morte. Os guardas romanos que vigiavam a cruz ficaram aterrorizados. Isso antecipa o alcance universal do Evangelho, que romperia as fronteiras religiosas e culturais. Estavam acostumados com cenas de tortura, gritos, sangue e morte. Mas algo em Jesus era diferente. Ela mostra que até mesmo os corações mais endurecidos podem ser quebrantados diante da cruz. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Em vez de maldições, ele liberava perdão. Em vez de desespero, mostrou submissão à vontade do Pai. Ele provavelmente compartilhou o que viu, e é possível que outros também tenham crido. Um único reconhecimento sincero pode gerar frutos muito maiores. A graça alcança os improváveis, e o amor de Deus quebra qualquer barreira.
Isso mexeu com todos que observavam, inclusive os inimigos. Muitos caíram por terra, reconhecendo o que tinham feito. Ele estava, de fato, reconciliando todas as coisas. Esses sinais físicos e espirituais abriram os olhos daquele homem, e ele não teve dúvida ao identificar quem era verdadeiramente aquele crucificado. E isso foi suficiente para convencê-lo. O sofrimento de Cristo, portanto, não foi apenas um fim, foi uma revelação. O abalo também simbolizava o juízo. A terra, que havia recebido o sangue inocente do Filho de Deus, respondia com convulsão. O terror tomou conta da multidão. O templo, os muros, as casas. Tudo foi atingido. Muitos dos que ainda duvidavam de Jesus foram confrontados com evidências visíveis e incontestáveis de que algo divino havia acontecido com sua morte. Espiritualmente, o terremoto apontava para a destruição de estruturas antigas. 3 dias depois, outro tremor marcaria a ressurreição de Cristo. Aqueles que estavam no templo testemunharam não apenas o véu se rasgando, mas o solo tremer sob seus pés. O terremoto não foi o último. Naquele momento, o mundo espiritual e o físico colidiram. Sepulturas se abriram e mortos ressuscitaram. Entre os eventos mais misteriosos e extraordinários que ocorreram na morte de Jesus, está o fato de que várias sepulturas se abriram e muitos mortos ressuscitaram. As tumbas, abertas com o terremoto, não estavam vazias por acidente. É importante destacar que esses mortos não voltaram como fantasmas ou aparições, mas em corpos reais, reconhecíveis. Esse evento serviu como uma antecipação do que estava por vir, a ressurreição de Cristo e, posteriormente, a promessa da ressurreição de todos os que creem nele. Para os judeus, que tinham medo de tocar em mortos, ou mesmo se aproximar de túmulos, isso era algo completamente chocante. Os líderes religiosos, ao ouvirem relatos da ressurreição de antigos homens de fé, devem ter sido tomados de pânico. A presença desses ressuscitados entre o povo também serviu como testemunho. Esse milagre reforça a ideia de que a morte de Jesus não apenas afetou o presente, mas também impactou o passado, aqueles que já haviam morrido, e o futuro, os que viveriam na nova aliança. As sepulturas abertas naquele momento sinalizam também a abertura do caminho para a vida eterna. Esse episódio sobrenatural é um dos mais ignorados, mas também um dos mais poderosos. O centurião romano reconheceu Jesus como Filho de Deus. Entre todos os testemunhos que aconteceram na crucificação, um dos mais surpreendentes veio de onde menos se esperava: um centurião romano. Os centuriões eram oficiais experientes, insensíveis à dor alheia, treinados para obedecer ordens e manter a disciplina militar. Mateus 2:7-54 relata que o centurião e os soldados que estavam com ele ficaram grandemente atemorizados e declararam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Um representante do Império Romano pagão, militar, opressor reconhece a divindade de Cristo. O comportamento de Jesus durante a crucificação foi completamente fora do comum. O centurião testemunhou a escuridão repentina, o terremoto e a forma como Jesus entregou o Espírito. Essa conversão inesperada é altamente simbólica. O centurião não viu milagres como curas ou multiplicação de pães. Ele viu a maneira como Jesus sofreu. No momento mais trágico da história, é um lembrete claro de que a cruz fala com todos. A declaração daquele oficial ressoa através dos séculos como uma confissão poderosa. A fé do centurião pode ter servido de exemplo para os soldados sob seu comando. O fato de um gentio, estrangeiro e soldado reconhecer Jesus como Filho de Deus. Arrependimento da multidão e silêncio na terra após a morte de Jesus. Algo extraordinário aconteceu entre as pessoas que haviam assistido à crucificação. Um silêncio profundo tomou conta da multidão. A mesma turba que gritava: crucifica-o, agora estava calada, perplexa e tomada por temor. Era como se, de repente, tivessem percebido a gravidade do que haviam feito. Embora ainda não houvesse Pentecostes, o impacto espiritual da morte de Cristo já estava quebrando corações e gerando consciência do pecado. O Evangelho de Lucas 20:13-48 registra que muitos que presenciaram aqueles eventos voltaram para casa batendo no peito, um gesto cultural de profundo pesar, vergonha ou arrependimento. Era como se os olhos deles tivessem sido abertos pela escuridão, pelo terremoto e por tudo que presenciaram naquela tarde em comum. Essa transformação repentina mostra o poder do Espírito Santo já começando a operar.
Aqueles que zombaram de Jesus e assistiram passivamente à sua crucificação, agora sentiam o peso da culpa. O sofrimento e a morte de Jesus começaram a fazer sentido aos poucos, especialmente à luz dos sinais presenciados. O som do tumulto, das acusações, dos açoites e dos cravos deu lugar ao peso do arrependimento. O impacto da cruz começou ali no coração de quem a assistiu. Nenhum argumento poderia justificar o que havia sido feito com o inocente crucificado. Eles sabiam que, assim como Jesus, poderiam ser presos ou mortos por seguirem o mesmo caminho. A decepção era enorme, pois as esperanças messiânicas haviam sido quebradas com a morte pública do Mestre. Muitos se sentiram perdidos, confusos e desamparados. Por isso, buscaram se esconder para preservar suas vidas. Os acontecimentos ficaram gravados em suas mentes, e muitos que zombavam começaram a reconsiderar o que os profetas haviam dito sobre o Messias. O silêncio, nesse contexto, fala mais alto que 1000 palavras. Não foi apenas um silêncio físico, mas espiritual. Esse comportamento mostra a fragilidade humana, mesmo dos mais dedicados seguidores. O terror da cruz não era fácil de enfrentar. A cidade de Jerusalém parecia envolta por um luto sagrado. As festas da Páscoa perderam o brilho. O templo, abalado, ficou sem sentido. Aqueles que permanecem apesar do medo são os verdadeiros heróis da fé, e essa história nos inspira a confiar mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto os discípulos se escondiam, elas garantiam que a memória e os acontecimentos fossem preservados, cumprindo o papel de testemunhas essenciais. Elas se mantiveram presentes, chorando e observando à distância, sem fugir do momento difícil. Havia uma impressão de vazio no ar. Com sua morte, o sacrifício perfeito e definitivo foi oferecido, tornando desnecessária a continuidade dos rituais antigos. Esse ato simbólico anunciava o fim da separação entre Deus e os homens. Agora, com o véu aberto, o acesso direto a Deus foi concedido a todos os que creem. Com a morte de Jesus, essa barreira foi removida, mostrando que a reconciliação e o perdão estavam disponíveis sem intermediários humanos. Elas se tornaram as primeiras mensageiras da esperança. Os rostos das pessoas estavam abatidos. Muitos não conseguiram dormir naquela noite. Já não há barreiras, não há segredos, o convite é para uma relação pessoal e direta com o Criador. A morte de Jesus estabeleceu um novo caminho, onde a fé e a graça substituem rituais e sacrifícios. Sua presença diante da cruz mostra um compromisso e amor inabaláveis, mesmo diante da dor e da incerteza. O sistema que lhes dava poder e controle começava a desmoronar, aumentando ainda mais a tensão e o medo dentro do sinédrio. As sementes estavam sendo plantadas naquele silêncio. O templo e seus rituais, tão centrais para o judaísmo, começaram a perder sua função original, abrindo caminho para uma nova aliança. Jesus, o Cordeiro de Deus, ofereceu-se voluntariamente, uma vez por todas, como sacrifício perfeito, cumprindo as profecias e trazendo redenção eterna. Alguns voltaram aos rolos das Escrituras, buscando entender se aquele homem que acabaram de crucificar poderia mesmo ter sido o prometido. Nem sempre os que mais se declaram fortes permanecem firmes nos momentos críticos. Esse arrependimento coletivo, embora não universal, foi o prenúncio da grande colheita que viria dias depois, em Pentecostes, quando milhares se converteriam à mensagem dos discípulos. O silêncio e o pesar que tomaram a multidão foram, na verdade, os primeiros frutos do que Jesus conquistou na cruz, a convicção de pecado e a preparação do coração humano para o Evangelho. Os discípulos se esconderam, mas as mulheres permaneceram fiéis depois da crucificação de Jesus. Os discípulos mais próximos ficaram tomados pelo medo. Esse recuo não foi apenas físico, mas também emocional e espiritual. Pedro, que pouco antes tinha afirmado estar disposto a morrer por Jesus, negou 3 vezes por medo. No entanto, mesmo com o medo dos discípulos, algumas mulheres permaneceram fiéis e próximas, como Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e outras. A fidelidade dessas mulheres foi fundamental para a continuidade da história. Essa coragem feminina foi pioneira em um contexto social onde mulheres tinham pouca voz e pouca importância. As mulheres também seriam as primeiras a ver Jesus ressuscitado, cumprindo um papel único e vital na narrativa da ressurreição e na propagação do Evangelho. O contraste entre o medo dos discípulos e a coragem das mulheres ilustra diferentes respostas humanas diante do sofrimento e da adversidade.
Esse episódio mostra que a fidelidade não depende da força ou posição, mas do coração. A história dos discípulos escondidos e das mulheres fiéis nos lembra que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seu propósito, e que a esperança nunca se perde, mesmo quando a dor parece vencer. O fim do sistema de sacrifícios e o véu rasgado à crucificação de Jesus marcou o fim definitivo do sistema de sacrifícios que o povo judeu seguia há séculos. O véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, foi rasgado de cima a baixo no momento em que Jesus expirou. Antes do véu ser rasgado, apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O véu representava a barreira do pecado e da separação entre a humanidade e Deus. O sistema sacrificial exigia animais inocentes para cobrir os pecados temporariamente. Essa mudança radical provocou um impacto enorme na vida religiosa da época. A abertura do véu é também um símbolo de transparência e de comunhão plena com Deus. Os sacerdotes e líderes religiosos viram suas posições ameaçadas. Para os cristãos, esse evento significa que não precisamos de mediadores humanos para alcançar Deus. O véu rasgado é um dos símbolos mais poderosos do cristianismo, lembrando que a cruz não foi apenas um instrumento de morte, mas a porta que abriu a vida eterna para toda a humanidade. Abalo no cenário político-religioso. A morte de Jesus causou um impacto tremendo não só no plano espiritual, mas também no cenário político e religioso de Jerusalém. A estrutura de poder vigente foi abalada, causando inquietação entre os líderes. A autoridade deles começou a ser questionada por muitos, inclusive por parte do povo. Os sumos sacerdotes e membros do Sinédrio, que haviam condenado Jesus, sentiram o peso das consequências daquele evento. O centurião e os soldados, confusos e temerosos, não sabiam exatamente como lidar com os sinais sobrenaturais que presenciaram. O medo tomou conta daqueles que tinham poder, pois se o Messias realmente havia sido crucificado, e tantos sinais sobrenaturais ocorreram, isso significaria que o sistema religioso estava vulnerável e prestes a mudar. O Império Romano, que controlava a região, também percebeu que algo fora do comum havia acontecido. A crucificação foi uma tentativa dos líderes romanos de calar Jesus e impedir a propagação de suas ideias, mas, ironicamente, foi esse mesmo ato que deu início a uma nova era, que abalaria Roma e toda a cultura ocidental. As tensões entre os judeus, os romanos e os seguidores de Jesus aumentaram consideravelmente após sua morte, gerando medo e incerteza sobre o futuro. O ambiente político estava prestes a entrar em colapso. Muitos religiosos começaram a se questionar sobre a legitimidade de suas crenças e práticas, especialmente diante dos sinais e dos relatos de milagres que continuavam a surgir mesmo depois da crucificação. Esse momento foi um divisor de águas, pois indicava que o sistema antigo estava em declínio e que uma nova ordem espiritual e social estava sendo inaugurada por meio da morte e ressurreição de Jesus. O temor dos líderes religiosos resultou em tentativas de controlar os seguidores de Jesus e de minimizar os relatos dos eventos sobrenaturais, mas a mensagem já havia começado a se espalhar. Seu sacrifício não foi apenas um ato de sofrimento, mas a inauguração de uma aliança eterna. O abalo no cenário político-religioso não foi um fenômeno momentâneo, mas o início de uma revolução que transformaria para sempre a história da humanidade e a relação entre Deus e o homem. Corpos, corações e almas foram tocados, e o próprio céu e a terra testemunharam o momento em que o Salvador morreu, mudando para sempre o destino da humanidade. A promessa da vida eterna passou a ser acessível a todos que crerem no Filho de Deus. O impacto espiritual e o começo de uma nova aliança. A morte de Jesus na cruz marcou o início de uma nova era espiritual, um momento decisivo na relação entre Deus e a humanidade. Essa nova aliança significava que o perdão dos pecados não dependeria mais de sacrifícios repetitivos, mas da fé em Jesus Cristo, que entregou sua vida para reconciliar os homens com Deus. Deus, recebam perdão, vida nova e a certeza da ressurreição. O impacto espiritual da crucificação foi imediato e profundo, e enquanto você está aqui, aproveite para assistir aos vídeos sugeridos na sua tela. Agora mesmo, tem muito conteúdo que pode fortalecer sua fé e transformar sua vida. Ela continua a ser o centro da fé cristã e a fonte de força para milhões ao redor do mundo.
Com a morte de Jesus, o pecado foi vencido e a morte perdeu seu poder definitivo. Abriu o véu que separava o homem de Deus e transformou para sempre a compreensão sobre amor, sacrifício e redenção. As 7 coisas impactantes que aconteceram instantaneamente naquele instante revelam que, mesmo diante da maior dor, Deus estava agindo para renovar o mundo. A cruz, que antes simbolizava vergonha e condenação, tornou-se o maior símbolo de esperança e vida. E tudo isso começou naquele momento em que Jesus disse: "Está consumado." Essa história não termina ali, ela vive em cada coração que aceita essa verdade, trazendo luz, transformação e um convite para uma nova aliança com o Criador. O sacrifício de Cristo abriu caminho para a presença contínua de Deus entre os homens, por meio do Espírito Santo, que começaria a agir de forma intensa a partir de Pentecostes. A nova aliança representava não apenas um pacto legal, mas uma transformação interior, onde o coração do homem seria renovado pela graça divina, afastando-o da escravidão do pecado. Esse momento também trouxe esperança e consolo para os aflitos, mostrando que Deus entende a dor humana. Por amor, se entregou para resgatar cada pessoa, independentemente de seu passado. A cruz, que antes simbolizava vergonha e punição, tornou-se o maior sinal de amor e vitória. O impacto da morte de Jesus transcende o tempo e o espaço, influenciando a história, a cultura e a espiritualidade até os dias de hoje, reafirmando o propósito eterno de Deus para a humanidade. Assim, o sacrifício de Cristo foi o começo de uma nova aliança, um convite aberto para que todos entrem em comunhão com. A morte de Jesus não foi apenas um momento histórico, mas um divisor de águas que abalou os céus e a terra. Se essa mensagem tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que esteja precisando ouvir isso hoje.